Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Projeto Root. Eu sou o Diego Costa, administrador do canal, e hoje falaremos um pouco mais sobre a ferramenta OCS Inventory. Então beleza pessoal, no último vídeo eu comentei sobre a instalação da ferramenta OCS Inventory e hoje eu vou então falar um pouco mais sobre essa ferramenta. Então eu tinha dividido esse vídeo em duas partes justamente para dar o embasamento da ferramenta para vocês, de como que eu conhecia a ferramenta, como que eu utilizava a ferramenta, posteriormente fazer o processo de instalação dessa ferramenta. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a questão do aumento da segurança da ferramenta OCS e juntamente com a integração com o GLPI. Então eu vou, na primeira parte desse segundo vídeo, eu vou falar sobre a configuração de um certificado autoassinado no OCS e na segunda parte aí, então eu vou comentar sobre a integração do OCS com o GLPI ou vice-versa, né? Ou o GLPI no OCS, como queiram. Então o vídeo tem esse propósito de dar um toque mais avançado na ferramenta OCS. Então, como de costume, eu vou deixar tanto na descrição do vídeo quanto na wiki do Projeto Root ao acesso a todos os materiais aí de apoio para que vocês possam acompanhar não só pelo canal, mas sim ter uma fonte documental do processo de instalação, do processo de implementação do OCS Inventory. Preciso então lembrá-los que nós temos a nossa campanha na plataforma apoia.se e se você não é apoiador, você pode apoiar o nosso projeto assim como a Giselda Silva, Diogo Vieiro e Bruno Silveira. E se você não conhece a nossa campanha de apoio na plataforma apoia.se, então acesse apoia.se/Projeto Root e saiba mais informações. Então pessoal, como de costume eu vou deixar na wiki ali o acesso. Ao acessar aqui a wiki do Projeto Root, eu criei certificado SSL autoassinado, então como um conteúdo genérico aqui para vocês aplicarem este formato em qualquer vídeo ou em qualquer aplicação que se vá colocar um certificado autoassinado. Isso aqui seria um item ali do OCS, mas eu percebi que ficaria interessante se eu criasse aqui um vínculo para qualquer tipo de conteúdo que aqui no canal a gente acaba criando os vídeos. Então, como o padrão é criar um certificado autoassinado sempre para que as ferramentas utilizem então certificados SSL, então eu separei aqui na categoria certificado SSL autoassinado. Então nessa entrada na wiki você vai conseguir obter informações de como criar um certificado autoassinado, seja ela para o OCS, para qualquer aplicação que vá utilizar o certificado autoassinado, você pode utilizar esses passos que estão descritos nesta parte aqui. Se você prefere utilizar um certificado válido, como por exemplo o projeto Let's Encrypt ou Certbot, tem um link aqui então como alternativa de certificado válido. Mas se o seu intuito é apenas ter um certificado autoassinado para um serviço interno ou até mesmo para apenas ativar o protocolo HTTPS na sua aplicação, o autoassinado pode ser uma solução aí mais caseira. Mas eu fortemente indico a alternativa de certificado com Let's Encrypt porque é um certificado válido externamente, tá ok pessoal? Aqui estão os passos para ativar o certificado SSL no nosso caso hoje no vídeo seria no OCS. Eu vou então acessar o meu servidor e eu vou executar passo a passo com vocês aqui essa criação do certificado, tá ok? Então vamos lá. Primeiramente eu vou logar no meu servidor. Então como eu estou com o IP dinâmico, eu preciso ficar consultando aqui no meu servidor qual o endereçamento que ele acabou atribuindo pelo DHCP. Então no nosso caso, neste momento ele está com o IP 192.168.201.38. Então eu vou acessar esse servidor por SSH, vamos aumentar o terminal. Eu vou acessar aqui a conta de root no IP 192.168.201.38. Esse aqui é o meu servidor, no qual nós vamos então fazer a instalação do certificado. Se eu acessar essa máquina pelo navegador, deixa eu abrir aqui, 192.201.38. Ele está com o GLPI e ele está também com o OCS Reports. Ambos estão trabalhando no protocolo HTTP, tá? Então se vocês notarem,
ele vai dizer aqui que é uma conexão não segura, então não está utilizando um certificado. Então nós vamos fazer a instalação então de um certificado SSL autoassinado. Isso vai aumentar a segurança no nosso caso aqui no servidor. Reforçando, é uma alternativa à criação de um certificado autoassinado, mas assim também como é uma alternativa a utilizar, por exemplo, um certificado do Let's Encrypt. Para isso, eu vou começar aqui o procedimento. Eu preciso então criar com o OpenSSL um certificado. Então eu vou executar essas linhas aqui, ó, para ele fazer a criação de um certificado, tá? Eu não preciso estar numa pasta específica para gerar esse certificado. Eu posso estar em qualquer local. Então no caso aqui, deixa eu mostrar aqui a pasta onde eu me encontro. Eu estou no /root e se eu der um ls-lh, eu não tenho aqui nenhum arquivo de certificado, tá? Só tenho a instalação do GLPI e do OCS. Então vamos limpar a tela e agora sim eu vou gerar esse certificado. Então eu coloquei aqui, ó, nome do servidor.key. Vocês vão criar aqui, ó, eu coloquei como um exemplo aqui, ó, altere onde diz nome do servidor para o nome do certificado que está sendo criado, que será criado, tá? Então nesse caso aqui vocês vão alterar todo esse nome, onde diz nome do servidor, para o nome que vocês vão dar ao certificado SSL de vocês. No nosso caso aqui eu vou criar como nome do servidor.key, apenas para que vocês entendam de forma simples a criação do certificado. Aqui eu posso criar meu site.com.br ou meu domínio.com.br.key. O importante é sempre ter a terminação .key para identificar o arquivo. Então .key significa key, né, chave. Então esse aqui é o nome do meu certificado. Tá, então eu vou usar esse comando aqui para ele gerar então uma chave privada com o nome de nome.key no formato de 1024 bits. E aí ele vai perguntar se eu quero digitar uma senha. No caso aqui, para criar chave privada, necessariamente tem que ter uma senha. Se eu simplesmente apertar Enter, ele vai pedir repetir uma senha. Então eu preciso botar uma senha qualquer. Então pode ser 1, 2, 3, 4. De 4 a 1023 caracteres. Então eu botei de 1 a 4. Vou verificar novamente essa senha. Então eu vou digitar ela novamente e apertar Enter. Ok, ele criou. Se eu der um ls-lh, notem que agora eu tenho o nome do arquivo chamado nome do servidor.key. E ele tem um tamanho de 951 bytes. O que eu vou fazer agora? Para que funcione, eu preciso então remover a senha deste arquivo. Eu não posso utilizar um certificado autoassinado com senha, senão toda vez que o servidor for inicializar o Apache, lá ele for carregar o certificado, ele vai ficar me pedindo uma senha no terminal. Então, para que eu possa remover essa senha do arquivo, eu vou utilizar aqui o comando OpenRSA. Tá? Então aqui ele vai remover essa senha, mas para isso eu vou mover esse arquivo com o nome do servidor -old.key, copiar e vou colar aqui. Com isso eu vou alterar o nome do arquivo. Tá? Por que eu preciso fazer isso? Agora vocês vão entender que ele vai pegar esse comando aqui, OpenSSL RSA in, ele vai pegar o old, que é com senha, e ele vai transformar esse cara no nome do servidor.key novamente. Só que aí com esse comando aqui, ele vai fazer então a remoção da senha. Então vamos lá. Agora sim, ao apertar Enter, ele vai então solicitar a senha. Eu vou colocar ela aqui. E agora ele vai criar esse arquivo, só que sem senha. Notem que 951 bytes, ele passou a ter 887 bytes. Ou seja, são dois arquivos distintos. O primeiro com senha, né, o nome do servidor -old tem senha, e esse segundo está sem a senha. O próximo passo é alterar o permissionamento. Com isso, eu vou dizer que apenas o usuário root pode fazer modificação nesse arquivo. Então isso aqui seria para que o servidor fique com mais segurança. Somente o root tem acesso a esse arquivo. Então vamos lá, vamos trocar a permissão. Novamente aqui apenas um ls-lh para confirmar. Então agora eu tenho só o RW para o root. Eu estava apenas reforçando esse permissionamento já com 600, né, chmod 600. Eu só reforcei aqui como garantia. E depois eu vou fazer então uma requisição de uma nova chave. Então tá aqui, ó, esse comando ele vai criar uma nova chave
com o certificado CSR, então ele vai criar um novo arquivo CSR baseado na key. Então vamos lá, criar este arquivo. Ele vai fazer então as perguntas de qual é o país de origem, então nós podemos preencher como Brasil, qual é então o estado, então tá Rio Grande do Sul, a cidade Rio Grande, a organização Projeto Root, é que vocês vão preencher com os dados de vocês, a organização, vamos botar aqui TI, e o common name do servidor. Então aqui eu vou botar aqui Debian, apenas porque eu tenho um nome interno apenas. O e-mail aqui pode ser adm@123.com, enfim, vocês vão preencher com o e-mail que vocês acharem necessário. Aqui ele vai perguntar se você quer colocar uma senha. Nesse caso nós não vamos colocar senha, então vamos apenas apertar Enter. Aqui também não vamos colocar um nome opcional para a companhia. E ok, foi criado. Se vocês derem um ls-lh, agora nós temos 3 arquivos: o old, o key e o CSR. Perfeito. Eu vou gerar então com o OpenSSL X509, então ele vai utilizar a criptografia X509. Então ele vai pegar o nome do servidor.csr e vai utilizar uma single key, que é esse arquivo aqui, o nome do servidor.key, e ele vai transformar isso tudo em um certificado.crt, ó. Então, nome do servidor.crt, esse aqui vai ser o nome do certificado. Então, ao executar este comando, ele vai gerar então o certificado com um prazo de validade de 3.650 dias, com a entrada do nome do servidor.csr, com a sing key nome do servidor.key, e a saída então vai ser nome do servidor.crt. Ao apertar Enter, então ele só vai listar que a assinatura está ok, vai mostrar ali na tela as informações do certificado e ele vai atribuir uma chave privada. Se nós digitarmos aqui ls-lh, notem que agora nós temos 4 arquivos: o arquivo CRT, o arquivo CSR, o arquivo .key e o arquivo old.key. Então esse old.key vocês podem aí ou remover ou guardar junto com os arquivos, não tem problema algum, tá? Bom, agora eu preciso então habilitar no SSL o arquivo correto. Então vamos editar o arquivo sites available default-ssl.conf. Notem que se vocês olharem aqui neste arquivo, vocês vão encontrar este caminho aqui, ó, SSL Certificate File. Então tem 2 arquivos aqui, ó, SSL Certificate Key File. Eu já deixei pronto aqui para vocês, mas basicamente vocês precisam colocar os arquivos criados. Então nós vamos colocar eles dentro deste caminho aqui. Então o SSL Certificate File vai estar em etc SSL certs nome do servidor.crt, e o SSL Certificate Key File vai estar em etc SSL Private nome do servidor. Então eu vou copiar essas entradas, vou colar aqui no arquivo, colar ele aqui, apenas para que fique correto aqui a colocação desses arquivos. Eu vou ajustar eles e vou comentar os 2 de cima, tá? Deixando apenas esses 2 que nós acabamos de inserir aqui no arquivo. Então esse aqui é o caminho do novo certificado que nós acabamos de gerar. Fora isso, Ctrl X, sair e salvar. Mas para que funcione eu preciso sim copiar eles para aquele caminho lá. Então atualmente eles não se encontram lá, tá? Se eu olhar aqui em certs, eu não vou encontrar esse arquivo ali. Então eu preciso copiar esses 2 arquivos lá para dentro. Então eu vou usar o CP para fazer essa cópia. O primeiro arquivo já foi copiado, o segundo arquivo foi copiado também. Próximo passo é eu habilitar então no Apache o SSL. Então eu vou habilitar o módulo SSL no Apache, e aqui ele já está dando o indicativo para que eu faça então o restart do Apache. Mas eu também vou habilitar o site SSL default, que por padrão vem desabilitado. Então, feito isso, agora sim eu posso restartar o meu Apache. Então aqui está a linha para fazer o restart do Apache. Ao fazer esse procedimento, agora sim eu posso abrir o navegador, e se eu digitar aqui o endereço do servidor com https eu consigo agora acessar por https. É claro que ele vai dar aquela mensagem que o certificado
ele pode não ser válido, né? Então tá aqui, ó, sua conexão não é segura, o que na verdade que não é verdade, pois nós estamos utilizando um certificado autoassinado, e se nós clicarmos em avançado, nós vamos verificar aqui que existe sim um certificado, ó, usa um certificado de segurança inválido, ó. Mas na verdade não é inválido, ele é apenas um autoassinado. Então eu vou clicar em adicionar exceção. Se eu quiser verificar o certificado, ele vai verificar. Eu clico em ver e eu consigo obter as informações aqui então do meu certificado. Foi criado no dia de hoje, dia 18 de junho de 2018. Ele tem um prazo então de 15 de junho de 2028 por 10 anos, 3.650 dias. Tá? Então aqui eu tenho aqui as assinaturas. SHA256, SHA1 e aqui estão as informações do meu certificado autoassinado, a versão, número de série, enfim, todas as informações do certificado autoassinado. Ok, pessoal? Essa aqui é a maneira de vocês criarem um certificado autoassinado para qualquer aplicação que vocês queiram utilizar no Apache. E, por exemplo, é dessa maneira. Eu criei aqui uma entrada genérica dentro da wiki do Projeto Root para que vocês possam utilizar aí em qualquer aplicação que necessite ou que tu achas melhor fazer a instalação de um certificado autoassinado. Como eu comentei anteriormente, recomendo a instalação de um certificado como Let's Encrypt, que é válido externamente. Mas se no teu projeto o autoassinado já resolve o problema de utilizar protocolo HTTPS, então o autoassinado vai te ajudar aí neste projeto. Fora isso, agora eu só preciso clicar em adicionar exceção e confirmar a exceção, e ele já está trabalhando com o protocolo HTTPS. Dessa maneira, todo o tráfego entre o cliente e o agente, ou o cliente e o servidor, vai ser feito então via HTTPS. Mas eu preciso também modificar isso lá no meu agente. Lembrando, se eu for utilizar o agente com o protocolo HTTP, então eu não estou protegendo o tráfego entre o agente e o servidor, somente no navegador. Então para isso eu deixei aqui uma máquina Windows 10 ligada, onde nós já instalamos no vídeo anterior o agente do OCS, e eu vou modificar ele manualmente. Se vocês não fizeram a instalação do agente, basta na hora de instalar apontar para HTTPS, né? Mas se vocês já fizeram a instalação, então eu vou passar aqui o caminho para vocês fazer esse procedimento. Primeira coisa, o OCS ele fica com o Systray ativo, então eu preciso parar o serviço do Systray. Então eu posso clicar com o botão direito e clicar em Exit. Ao clicar em Exit, ele vai fechar o Systray, ele vai finalizar o Systray, mas eu ainda preciso finalizar, né, eu preciso parar o serviço. Então eu vou clicar aqui no menu iniciar do Windows e vou digitar serviços. Vamos clicar em serviços para que ele abra então o gerenciador de serviços da Microsoft. Ao abrir o painel então dos serviços, nós vamos localizar OCS Inventory Service. Vamos clicar com o botão direito e vamos clicar em parar. Ele vai parar o serviço do OCS. Após ele ter então encerrado, vocês vão ver aqui ficar apenas o item de iniciar ativo aqui, tá? O resto vai estar oculto, então eu não posso clicar nas outras opções. Então depois de parar, eu vou minimizar e eu vou ir em este computador, depois disco local C, nós vamos ir em Program Data e aqui dentro tem a pasta OCS Inventory NG. Ao clicar duas vezes, vamos abrir novamente a agente, pois é justamente a configuração do agente que nós vamos mexer. E nós temos ali o arquivo OCS Inventory.ini. Ao clicar com o botão direito neste arquivo e clicar em Edit com o bloco de notas ou o editor que você preferir, nós vamos modificar este arquivo. Nós vamos passar de HTTP, o server, aqui ó, onde está server, nós vamos modificar. Então, aproveitando, eu vou modificar para HTTPS, e como o meu IP ele é dinâmico, eu também já vou modificar aqui. Ele está 255 e no momento ele está com o IP 192.168.205.38. Então, para que fique de acordo, eu vou trocar aqui para 38. É claro que se vocês estão utilizando um servidor com o IP fixado, né, ou seja, não é um IP dinâmico, esse momento de modificar o endereço não é necessário, basta que vocês alterem apenas de HTTP para HTTPS e salvem este arquivo. Então vamos clicar em arquivo, salvar. Ao clicar em salvar, ele vai então salvar essa modificação e nós podemos então inicializar normalmente
o nosso OCS. Então vou fechar aqui novamente. Vocês vão notar que a hora de alteração do arquivo está no momento que foi alterado. Se vocês quiserem consultar, vocês podem abrir novamente para ter certeza que o arquivo foi editado e salvo. Então vocês vão abrir novamente o arquivo .ini, verificando se ele salvou realmente a alteração que foi realizada. Após verificar que ele salvou então as informações, basta fechar novamente o arquivo. Podem fechar essa pasta. Vocês podem ou reiniciar o computador ou reativar o serviço do OCS Inventor. Então, clicando no botão direito, clicar em iniciar. A partir desse momento, então, o agente do OCS ele já vai estar trabalhando com o protocolo HTTPS também. Tá ok, pessoal? Então, vamos fazer esse procedimento e ele já vai estar, então, trabalhando com o protocolo HTTPS. Então, você pode fechar a aba de serviços, aqui a guia de serviços, e você pode, então, utilizar normalmente o seu computador ou até mesmo mandar reiniciar caso precise fazer a utilização do Systray ou alguma atualização, que é o caso do nosso sistema que está no processo de instalação. Então você pode reiniciar o computador e então ele vai voltar a trabalhar normalmente com HTTPS, como no vídeo anterior nós mostramos a instalação do HTTP, tá ok? Então vamos agora para a segunda parte do vídeo, onde eu comento sobre a integração do GLPI. Então eu vou integrar o OCS no GLPI, tá? Ou como queiram chamar, o GLPI no OCS. O procedimento aqui vai ser simples, tá? Mas o intuito deste procedimento é fazer com que os dados que o OCS coletar da tua infraestrutura, você possa ter esses mesmos dados dentro do GLPI, ou seja, quando o usuário, né, ou o atendente lá do helpdesk precisar abrir um chamado sobre uma eventualidade na tua infra ou com teus usuários, tu consigas utilizar os equipamentos já inventariados. Com isso, então, tu agiliza e tu facilita e deixa a ferramenta de maneira transparente para quem utiliza. Tu vai conseguir integrar o OCS dentro do GLPI e assim a tua ferramenta vai acabar ficando com mais informações da tua infra. Dentro da guia aqui do GLPI tem a opção de integrar o OCS no GLPI e aqui eu coloquei algumas informações. Como eu instalei o OCS e o GLPI no mesmo servidor, esses procedimentos vão ser bem simples, não tem nada demais, mas no momento que eu gravei o vídeo do GLPI, existia a versão 9.2, que foi a que eu mostrei para vocês a instalação. Recentemente saiu a versão 9.3 do GLPI, e aí com isso o plugin que fazia essa integração, ele também teve que ser atualizado, ele também teve que ter uma atualização. Então eu coloquei aqui duas observações. Então para quem utiliza o GLPI na versão 9.2, tá, vai utilizar esse primeiro aqui, tá? Então vocês vão entrar dentro da pasta dos plugins no servidor e vão dar um wget para baixar esse plugin. Então se vocês notarem o que muda de um para o outro é apenas a versão. Esse aqui está utilizando a versão 1.4.4 do GLPI OCS Inventor NG. Tá, então essa aqui é a versão 1.4.4 e aqui para quem utiliza a versão 9.3 do GLPI, a versão do plugin é a 1.5.0. Então notem que eu vou entrar no mesmo caminho, só que aqui o meu wget ele vai mudar o endereço. Ao invés dele baixar a versão 1.4.4, ele vai baixar a versão 1.5.0. O resto do procedimento é igual, aqui muda apenas que eu vou extrair esse conteúdo do plugin. Então eu vou extrair o arquivo tar.gz, a versão 1.4.4, e aqui eu vou extrair a versão 1.5.0, tá ok, pessoal? O resto então continua o mesmo formato. Então como eu instalei aqui a minha máquina virtual com a versão 9.2, eu vou utilizar o de cima. Se você tem aí a versão 9.3, faça essas três linhas de baixo aqui. Se você tem a 9.2, faça essas três linhas de cima e depois qualquer um dos dois aqui segue a partir dessa parte aqui da wiki, tá ok, pessoal? Então vamos lá. Então eu vou entrar na pasta onde estão os plugins. Então eu vou entrar em var www.html glpi plugins. Vou
utilizar aqui o wget para ele fazer o download deste plugin, então copiando e colando e apertando Enter. Ele vai fazer o download do plugin, ele é um plugin relativamente pequeno, 1,6 MB, ele deve baixar em poucos segundos, tá? Então aqui ele levou aí pouquíssimos segundos para fazer o download do arquivo. Então feito isso, agora eu vou extrair este arquivo aqui. Então eu vou extrair este arquivo copiando e colando este comando que é o tar. Feito isso, se vocês notarem, eu possuo aqui dentro o arquivo .tar.gz e uma pasta que ele acabou de extrair esse arquivo. Feito esse procedimento, notem que se eu fiz as primeiras 3 linhas, eu não vou precisar fazer essas outras 3 aqui. Eu vou pular direto para esses passos aqui. Então, primeira coisa que eu preciso fazer, eu vou clicar em configurar. Então, dentro do meu GLPI, não é no OCS, tá? Então, eu vou ir lá no meu GLPI. Então, eu vou abrir o endereçamento IP do meu GLPI. Vou logar com o usuário GLPI. Vou clicar em configurar e depois plugins. Notem que quando eu clico em configurar plugins, ele exibe aqui o plugin que nós acabamos de extrair. Não é o arquivo compactado, esse aqui é o arquivo que nós extraímos. E aqui nós temos as opções instalar, desinstalar. Se eu clicar em instalar, ele vai instalar. Notem que ele deu a notificação logo abaixo. E depois eu preciso clicar em habilitar. Quando eu clicar em habilitar, ele só vai ficar a opção desabilitar e desinstalar. Notem que a instalação foi bem simples, eu só baixei o plugin do site, eu extraí o conteúdo desse plugin, ele veio compactado, e depois eu precisei entrar na interface do GLPI, clicar em configurar, plugins, instalar e habilitar. Então notem que todos esses passos estão descritos aqui na nossa wiki. Então clicar em configurar, plugins, instalar e habilitar. Agora eu preciso então configurar esse plugin. Então vamos lá. Para configurar o plugin, eu vou clicar em ferramentas, OCS Inventory NG, ó, ele já fica aqui dentro. E agora eu tenho esta tela aqui. Dentro dessa tela eu tenho a opção aqui de ADD a OCS NG Server. Então eu preciso configurar um OCS Server aqui dentro. Então vamos lá. Vou clicar uma vez. Aqui eu preciso preencher esse formulário. Se vocês notarem na wiki, eu também deixei descrito aqui, ó. Então, o nome do servidor, pode ser qualquer nome, aqui é apenas uma identificação para o servidor. O host, então eu aconselho a colocar localhost ou o endereço do servidor externo, no caso se vocês utilizarem outro servidor. Então, banco de dados, nome do banco, no nosso caso nós utilizamos o banco de dados OCS Web, com o usuário OCS e com a senha segura. Então vamos fazer esse preenchimento dentro do nosso plugin. Então aqui o nome eu posso botar OCS test, vou botar aqui. O host vai ser localhost, o banco de dados OCS Web, o usuário é OCS, a senha é senha segura e eu não preciso preencher mais nada aqui nessa tela. Basta que eu preencha esse formulário e clique em adicionar. Ao clicar em adicionar, ele vai ficar configurado aqui e nós vamos clicar em configuração. Notem que ele mostrou aqui o OCS teste, localhost, a data e se ele está ativo. Vamos clicar uma vez nele e nós vamos verificar que tem a opção aqui de teste. Se eu clicar uma vez nessa teste, ele vai dar uma notificação aqui, a configuração inválida do OCS NG. Trace deleted deve estar ativo, deve estar ativo. Então eu deixei a indicação aqui na wiki também, ó. Clicando em teste, configuração inválida do OCS NG, trace deleted deve estar ativo. Então no menu do OCS, aí eu tenho que ir lá no OCS. Então vamos lá no OCS que eu já deixei aberto aqui numa outra aba. No OCS eu vou logar como admin. Ao logar como admin, eu vou verificar em configurações, configurações servidor. Então vamos lá, configurações, configurações novamente e depois em servidor no canto esquerdo. Ao clicar em servidor, eu vou localizar então trace deleted e eu tenho que habilitar. Então eu tenho que deixar
on trace delete, eu vou colocar on e vou clicar em atualizar. Ao clicar em atualizar, agora eu vou voltar lá no meu GLPI, então vamos clicar novamente aqui no GLPI e vamos refazer esse teste. Então vou só trocar de aba aqui. Cliquei no OCS servidor NG, cliquei no teste novamente, tá? Não funcionou, então beleza, então vamos atualizar essa página. Vamos lá e apertar Enter, ó. Notem que agora ele já não mostrou aquela tarja vermelha ali, aquela identificação ali, ó, aquela informação. Ele apenas testou novamente o banco de dados e colocou conexão com o banco de dados com sucesso. Configuração e versão válida do OCS NG. Notem que aqui na Wiki eu também deixei as opções, ó, tá? Então, servidor, traced, deleted, on. E agora importar novos computadores. Então eu vou selecionar todos, mesma regra, importar. Então como que eu faço a importação? Vamos lá então. Então agora para fazer o processo de importação eu vou clicar em ferramentas, OCS Inventory NG. Ele vai exibir essa tela mostrando que está configurado o servidor OCS Test. E aí, se clicar em I, ele vai mostrar as informações, tá? Mas eu posso clicar agora aqui para Inventory Import, ó. Clicando aqui, eu consigo clicar aqui agora em importar novos computadores. E agora ele já vai mostrar aqui o computador que ele vai importar. Então selecionem todos. No nosso caso agora, que eu só tenho um que está inventariando, tá? Se eu tivesse instalado o agente em diversos computadores ou servidores, ele iria mostrar todos nessa aba. E aí eu posso clicar em importar. Ao clicar em importar, ele vai então fazer uma verificação, ó, computadores importados, então 1. E vamos clicar em voltar. Estatística, ó, estatísticas de vínculos do OCS, então foi concluído importando 1. Vou clicar em voltar novamente e agora eu consigo vir em assistência, chamado, e eu consigo criar um chamado novo. Se vocês notarem, ao criar um chamado novo, quando eu for colocar o computador, eu consigo verificar aqui, ó, elementos associados, geral, aí eu tenho computador aqui, ó, elementos associados, eu consigo computador e eu vou chamar o computador que eu quero atribuir aquele chamado, ó. Já busca aqui o computador que foi inventariado através do OCS Inventory. Tá ok, pessoal? Então, dessa maneira, a ferramenta agora ela está integrada junto com o OCS. Tudo que o OCS Inventory inventariar, dentro do GLPI eu posso ter a abertura de chamado. Dessa maneira, eu consigo então inventariar e abrir chamados com os próprios inventários. E se eu for aqui dentro de ativos e computadores, eles já estão aqui dentro do meu GLPI. Se eu clicar uma vez nele, eu consigo obter informações deste computador. Então, desde sistemas operacionais, componentes, volumes, então eu tenho todas as informações relevantes aqui, inclusive até chamados. Se já houve um chamado para este computador, eu consigo fazer uma estimativa aqui de quantos chamados, quantos problemas ou mudanças esse equipamento teve, tá? Então fica aqui até o histórico, ó, de atividades neste equipamento. Então fica aí o vídeo para vocês da integração com o OCS, do GLPI para o OCS ou do OCS para o GLPI. Então essa aí é a parte de integração. Uma dúvida surgiu no vídeo passado sobre como integrar o GLPI no AD. Então eu já tinha planejado fazer então esse vídeo e exibir esse procedimento, que na verdade é bem simples. Na verdade é fazer a integração no AD, não precisa fazer a instalação de nenhum módulo nem de plugin para fazer então a integração do Active Directory no GLPI, tá? Então eu vou mostrar agora para vocês os passos e eu vou deixar como sempre na descrição do vídeo e também lá na wiki do projeto root, na aba então na parte do GLPI, tá? Então vou mostrar aqui na wiki primeiramente, na aba do GLPI eu tenho ali o item para a integração. Deixa eu atualizar aqui que eu acabei de inserir. Então, junto com as informações da instalação do GLPI, tem a opção de integrar o OCS no GLPI e também integrar o GLPI no AD. Então, eu deixei aqui o procedimento para fazer a configuração
da integração do GLPI no AD. Tá? Primeiramente eu vou abrir o GLPI e vou ir em configurar autenticação. Notem que em configurar autenticação eu tenho alguns tipos de autenticações disponíveis dentro do GLPI e uma delas é a diretórios LDAP. Então nós vamos configurar o nosso diretório LDAP através da configuração que o próprio GLPI permite fazer o procedimento de integração. Então não é necessário fazer instalação de plugin, nem nenhuma configuração por shell, nem nada do tipo. Tá? Basta que eu clique nessa opção e clique no sinal de mais e eu vou conseguir inserir as informações aqui dentro do meu diretório LDAP. Mas para isso é claro que eu tenho que ter propriamente um Active Directory instalado e configurado. Tá? Então para nos auxiliar nesse procedimento, eu tenho aqui uma máquina com Windows 2016 Server, utilizando então ela como um Active Directory da Microsoft para fazer então essa configuração para vocês. Então só vou exibir aqui, eu tenho um domínio chamado empresa.local. Dentro desse domínio eu consigo ainda obter alguns usuários, ó, eu configurei alguns usuários e eu tenho alguns grupos aqui dentro. Tá? Então eu vou utilizar estes usuários aqui. Então ó, eu tenho Ana Goretti, Diego Costa, João Silva, Paulo Abreu e Silvia Oliveira como usuários do meu Active Directory. É claro que você vai ter um Active Directory aí configurado da melhor maneira possível dentro da tua infraestrutura, você vai configurar ele. Então eu criei apenas como exemplo este AD aqui para mostrar para vocês a integração com o GLPI. Esses usuários aqui, eles vão ter que logar no meu GLPI. E se vocês olharem no meu GLPI, atualmente eu não tenho nenhum desses usuários lá dentro. Então se eu for aqui em administração usuários, eu tenho apenas usuário GLPI, normal, post only e tech. Então para fazer essa integração, o que eu poderia fazer para aqueles usuários pudessem acessar aqui? Eu teria que adicionar usuário por usuário, mas isso, além de ser uma tarefa que leva bastante tempo, eu não tenho uma sincronia de usuário e senha, então eu não consigo fazer uma associação. Por isso que faz então a integração aí com o Active Directory da Microsoft. Então vamos configurar aqui clicando em mais e eu vou preencher aqui. Eu deixei na wiki descrito para vocês as informações. Então no caso diretório LDAP, eu vou botar um nome qualquer aqui, pode ser AD, o IP do servidor. Então também eu preciso saber o IP do meu Active Directory. É claro que no meu caso aqui, como eu uso IP dinâmico, ele pode ter mudado, tá? O que não é nem um pouco aconselhável ter o servidor que for em IP dinâmico, tá? A fim de testes aqui não tem problema, eu posso restartar os serviços manualmente, mas é claro que em produção isso não poderia ser nem cogitado ter um IP dinâmico para esse tipo de aplicação, tá? 192.168.201.47 é o meu IP do meu AD. Então eu preciso configurar este IP aqui dentro do meu GLPI. O nome eu vou dar o nome de AD, servidor padrão eu vou colocar sim. O servidor, qual é o IP dele? 192.168.201.47. Ele vai estar ativo? Sim, ele vai estar ativo. Agora eu preciso preencher algumas informações aqui que são referentes a alguns filtros de conexão à base DN e o root DN. Eu deixei aqui já selecionado o filtro, tá? Então vocês vão copiar este filtro e vão colar ele como filtro de conexão. Depois nós vamos colocar a base DN, nós vamos colocar a base, seria o meu domínio, então no caso eu tenho a empresa.local, então é DC igual empresa, vírgula DC igual local. Então vamos lá, colar a minha base DN e agora o root DN. O root DN está referenciando ao usuário que tem permissão de leitura do AD, né, nos usuários lá. Então aqui no nosso caso vai ser empresa contra barra administrador, que é o usuário que tem essa permissão lá dentro. Campo de login eu vou alterar para send account. Então vamos clicar aqui e trocar esse UID para send account. Então aqui no nosso caso eu tenho que colocar a senha desse usuário. Então eu vou colocar aqui a senha que eu cadastrei para esse usuário.
Após fazer esse preenchimento aqui, eu vou clicar em adicionar. Ao clicar em adicionar, ele vai salvar essas informações e aí eu posso editar elas novamente. Então eu vou clicar em abrir e agora que ele está aqui, eu tenho a opção de testar, usuários, grupos. Então eu preciso preencher mais algumas informações. Eu deixei também na Wiki a parte aqui onde tem ligações ao diretório LDAP. Então se vocês notarem aqui nesta parte, eu tenho usuários e eu tenho aqui ligação ao diretório LDAP. Então onde está sobrenome SN, eu vou alterar para CN. Feito isso, eu vou clicar em salvar e vou clicar em grupos. Em grupos, eu tenho que preencher aqui, tipo de pesquisa em usuários, atributo de usuário contendo seus grupos, eu preciso botar member of, e aqui eu vou colocar um filtro. Todas essas informações também estão referenciadas aqui na Wiki também, Então o grupo vai ser o mesmo, filtro para pesquisa em grupo, eu também vou colocar o mesmo filtro que eu coloquei lá anteriormente. E também usar base de pesquisa DN, sim. E vou clicar em salvar. Feito isso, agora se eu clicar em testar, ele vai dar um teste aqui de conexão, testando com sucesso. E agora eu posso verificar os usuários. Então, se eu clicar em usuários, eu tenho a opção agora aqui de link do diretório LDAP. Se eu clicar uma vez neste item, ele vai então solicitar que eu busque novos usuários, importar novos usuários. Como não tem nenhum, eu vou clicar em importar novos usuários e vou clicar em pesquisar. Feito isso, então ele vai consultar a minha base, de dados de usuário, e agora eu posso ou selecionar todos ou apenas os usuários que eu quero que ele faça a sincronia. Então eu vou clicar aqui nos usuários que são pertinentes ao uso. Então Silvia Oliveira, Paulo Abreu, João Silva, Diego Costa e Ana Goretti. Eu poderia colocar o administrador também. Feito isso, então agora eu posso, nas ações, eu vou clicar em ações e vou clicar aqui em selecionar uma ação, importar, e vou clicar em enviar. Quando eu clicar em enviar, ele vai listar os usuários logo abaixo, no canto direito inferior. Agora eu posso clicar em administração, usuários. Ao clicar em usuários, olha só, agora os meus usuários estão inseridos dentro do GLPI. Para que eu faça o teste, e tenha certeza que o usuário está funcionando, eu vou clicar aqui em deslogar e vou logar com o usuário, por exemplo, Diego.Costa, e vou preencher a senha do Diego.Costa no AD. Se ele permitir o acesso, ele está então integrado com o Active Directory da Microsoft e ele está então logando pelo usuário que foi criado lá no Active Directory. Tá? Se o usuário trocar a senha, obviamente que troca a senha do GLPI. Então essa é uma maneira de fazer com que os usuários do teu AD possam logar no GLPI. Essa integração ela é bem simples de se fazer. É claro que essas opções elas podem mudar de versão para versão. Na versão que nós testamos 9.2 e 9.3 funcionam corretamente, mas de repente futuramente pode ser que exista alguma versão aí que essas opções não sirvam mais. Sempre lendo a documentação vocês vão encontrar essas informações relevantes, tá, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo avançado sobre o GLPI, onde eu trouxe algumas configurações e opções aí de plugins e a integração aí com o diretório LDAP, tá? Eu poderia fazer para o servidor de e-mail também, quem ao invés de utilizar um servidor LDAP quisesse utilizar um serviço de e-mail, também pode ser feito a autenticação através de um webmail ou de algum serviço de e-mail, mas é mais comum utilizar esse tipo de ferramenta através de um diretório LDAP, né, como o AD na Microsoft, ou até mesmo um Samba 4 aí como AD. Tá, ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Eu sei que é um vídeo aí um pouco mais avançado, mas além de integrar as ferramentas que eu comentei anteriormente, a GLPI e o OCS, eu trago também a possibilidade de integrar ela a um AD, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. E recentemente eu entrei em contato com algumas pessoas que já fazem vídeos sobre o GLPI há algum tempo, então possivelmente nós vamos ter aí um collab entre alguns canais para mostrar mais sobre a ferramenta GLPI. O meu propósito no canal Projeto Root não é ficar demonstrando como utiliza determinada ferramenta a fundo,
é sim o processo mais da instalação, a segurança, a integração com plugins e funcionalidades da ferramenta. Mas eu vou trazer aí talvez uma ou duas pessoas que vão falar um pouco mais sobre a ferramenta GLPI. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço a todos e valeu!